Shalom! Bom dia! Um dia muito abençoado para você. Hoje nós estamos aqui com o nosso tema Não Negue a Cristo. Você pode pensar, eu não nego a Cristo de forma alguma. É melhor a gente meditar na palavra para você saber. Não, isso é uma palavra só para Pedro. Pedro é que tinha problemas. Então vamos ler a palavra e vamos fazer um autoexame. Em Lucas capítulo 22, tem uma conversa registrada entre Jesus e Pedro. Quando eu falo de Lucas capítulo 22, eu já estou falando de um momento que Jesus está indo para o Getsêmani. Daqui a pouquinho ele estaria no Getsêmani. Era o final do ministério de Jesus. Pedro já tinha tido grandes experiências com Jesus. Já tinha visto curas, já tinha participado de ressurreição. Ele tinha visto com seus próprios olhos. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Então, ele viu a filha de Jairo no momento em que Jesus estava ressuscitando. Ele viu Jesus no Monte da Transfiguração em toda a sua glória. Grandes experiências ele teve. Ele viu multidões serem tocadas, multidões serem curadas, libertas. Ele tinha uma bagagem e tanto espiritual. Não esqueça que Jesus morava na casa de Pedro. Ele dormia, ele acordava, ele comia com Jesus. Ele ouviu todas as parábolas, ele ouviu todos os ensinamentos. Que bagagem tremenda que Pedro tinha com Jesus. Ele já tinha sido confrontado em erros grandes e pequenos. Mas agora no final parece que não tinha mais nada, que ele estava pronto para a grande unção que seria derramada na sua vida, pronto para ser o apóstolo, a explosão de poder de Deus aqui na terra. Não, ele ainda não estava pronto. Jesus, na sua onisciência, teve uma conversa com ele e falou o que poderia acontecer e aconteceu. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E você olha e você fala, como Pedro pôde fazer isso? E ele fez. Jesus avisou. E mesmo assim, ele cedeu. Mesmo assim, ele negou Jesus. E aí você pensa, como ele fez isso? Andando com Jesus, sabendo das profecias. Não julgue Pedro. Porque você diariamente nega Jesus várias vezes. Como assim? Primeiro você precisa entender o que é peneirar, o que é cirandar, como tem em algumas traduções. Peneirar, cirandar o trigo, é depois que você colheu o trigo, você tem joio, você tem trigo, você tem palha. Você tem 2 coisas que não podem permanecer, que é a palha e é o joio. Então, o que vai acontecer? Ou quem está trabalhando na eira, com o trigo, ele vai pegar o trigo e ele vai pegar a peneira, vai jogar para cima e o vento se encarrega, não só a peneira, mas o vento também, porque quando vai para cima aquilo que é leve, vai para fora da peneira, só aquilo que tem mais peso fica na peneira, que é o trigo, e então é peneirado e vai ficar o trigo puro. Não passa na peneira, a palha e o joio não vai ficar na peneira. Bom, é a mesma coisa conosco. Quando você tem determinadas situações que Deus quer refinar o ouro que tem em nós, Deus quer extrair o que tem de melhor em nós. Então Ele permite que a gente viva determinadas situações que nada mais, nada menos é do que o peneirar. Você pensa que quem está no controle da peneira é o diabo? Não, quem está no controle da peneira é Deus. Deus permite, nada acontece se não tiver a permissão de Deus. Deus permite porque Ele quer o melhor, Ele quer que fique o melhor na tua vida.
Pedro tinha que encarar que ainda havia, o medo controlava a sua vida. Daqui a pouquinho ele teria experiência no Getsemane de 2 erros consecutivos. Ele iria fugir e ele iria cortar a orelha de Malco. Então ele seria dominado pela ira e pelo medo, 2 emoções descontroladas que acabaram, se não fosse a intervenção de Jesus de dar mais uma chance, teria acabado com o ministério de Pedro. Mas ficou o melhor no coração de Pedro. Ele amava profundamente a Jesus. Ele era um homem bom, ele era um homem sincero. Então o que foi bom ficou na vida de Pedro, depois desse susto, porque ele levou um susto com ele mesmo. Nunca você teve a experiência de fazer algo que você abominou depois? Você não queria falar daquela forma, você não queria ter feito algo com a pessoa que você ama. E você se surpreende com você mesmo, mas depois, com a experiência, não, eu não quero mais fazer isso, eu não quero deixar mais com que a raiva domine a minha vida, o medo domine a minha vida, a mágoa domine a minha vida. Eu quero ser peneirado, sim, por Deus, porque Deus permite essa peneira. E então você tem que tomar uma grande decisão na sua vida, não negar a Cristo. Mas você pode me perguntar mais uma vez, o que é negar a Cristo? Porque Pedro, depois do Getsemane, depois de ter matado, depois de ter cortado a orelha de Malco, depois de ter fugido no Getsemane e ter deixado Jesus sozinho, ele ainda vai fazer o pior, negar a Jesus quando ele foi ser julgado lá na Torre de Antônia. Então, o que tinha de pior? Ele se ausentou na cruz do Calvário, mas tudo movido por palha e joio que ainda estava no coração de Pedro. Pedro ainda tinha a palha da impetuosidade, Pedro ainda tinha a palha, ele ainda tinha o joio da ira. A ira era algo que tinha que ser eliminado da vida de Pedro. E ele ficou decepcionado, frustrado com ele mesmo. E no seu interior, ele tomou uma decisão. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Talvez Pedro, ele colocasse sempre a culpa nos outros. Ah, mas foi porque os soldados vieram prender Jesus. Ah, eu não fui para a cruz porque senão eu seria crucificado junto com Jesus. Quando você quer permanecer com joio na sua vida, você dá muita justificativa, mas chegou o dia, chegou a hora de não dar justificativa. Então vamos voltar, porque você está em Lucas capítulo 22, vamos voltar para uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos e vamos ver o que precisa ser eliminado na sua vida também, para você não negar a Cristo diariamente. Está escrito em Lucas capítulo 9, leia agora comigo. Está escrito em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem que perder a vida por minha causa, este a salvará. O que Jesus está falando aqui é para você não negar a Cristo, mas negar a si mesmo. É um desafio. E ele está falando que negar, Jesus foi muito claro. Essa luta é diária. Eu vou repetir, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Quem está falando isso? Jesus. Então ele está falando para você que não é só Pedro, você pode diariamente, com pequenas atitudes, negar a Jesus. Com pequenas atitudes, você deixar que a palha, que o joio, eles permaneçam na sua vida. Hoje é o dia da grande decisão. Você quer viver como Pedro? Um tempo de glória, um tempo de sinais, prodígios, maravilhas. Você quer se tornar irreconhecível como Pedro? Porque quando a gente coloca na balança, o que é maior? Quando você lembra de Pedro hoje, você lembra mais das falhas de Pedro ou você lembra que a sombra de Pedro curava? Ou você lembra que Pedro, ele morreu também numa cruz, mas ele disse que ele não era digno de morrer como Jesus e ele quis ficar de ponta cabeça, ser
crucificado, ao contrário, porque ele não se via digno de morrer da mesma forma que Jesus. Quando você lembra de Pedro, você lembra de um Pedro que curava paralíticos ali na porta de Formosa, que ressuscitou mortos, que é essa vida de poder e glória. Então negue a si mesmo diariamente. Não negue, não. Você vai falar, mas eu não nego Jesus. Então vamos lá. Quando você mente, você está negando Jesus, ele é a verdade. Quando você tem ciúmes doentio, você está negando a Jesus, porque você está deixando que uma emoção descontrolada domine sobre a sua vida. Quando você fala mal de um irmão, quando você grita, essas pequenas atitudes, quando você admite na sua vida, você está negando a Jesus. Então examina seu coração e decida hoje, eu não quero negar a Jesus, eu vou ter um propósito a partir de hoje, negar a mim mesmo, tomar a cruz e perder a minha vida, que é, sabe qual é a tua vida? A vida que você acha que está certa. Ele está falando, é essa vida que você tem que negar e você tem que ter a vida de Cristo no seu interior, viver diferente, conforme os princípios de Deus. Decida hoje deixar de lado mentira, orgulho, a ira, a mágoa e diga, eu nego tudo isso, mas eu aceito a Jesus. Se você quiser essa transformação, nós vamos orar agora. Primeiro por sua transformação e depois pelos milagres que você precisa, porque você está aqui no devocional, porque você tem uma vida de oração e você tem muitas causas diante do Senhor. Mas hoje nós vamos começar a oração com uma dedicação especial da sua parte. Você dizendo, eu não quero negar a Cristo, eu quero negar a mim mesmo, dia após dia. Pega o seu caderno de oração, agora convida um amigo, compartilhando essa oração, a participar com você deste momento. Diga, olha, não deixe de fazer o devocional, faz toda a diferença no seu dia. E se você está se sentindo sozinho, tem uma família que ora junto. Vamos estar agora orando neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, agora nós queremos começar essa oração de forma diferente. Que neste momento todos estejam se consagrando a Ti. O Senhor nos ensinou a negar a nós mesmos para vivermos uma vida de qualidade superior, que é a Tua vida. Vivermos, Senhor, a vida que o Senhor determinou para nós, não uma vida dominada pelo desastre, porque não negamos a nós mesmos e deixamos essa vida ser dominada por erros. Em nome de Jesus, que cada um neste momento esteja negando, Senhor, negando a mentira, negando o orgulho, negando os desejos maus do coração, a língua que fala de outros, e, Senhor, em nome de Jesus, negando o egoísmo e tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito, negando a gritaria. Queremos viver, Senhor, a Tua vida, queremos viver contigo, Senhor, queremos viver uma vida, Senhor, de poder e glória, em nome de Jesus. E agora eu clamo, Senhor, que cada um destes pedidos que estão sendo apresentados a Ti, olha, Senhor, para aqueles que estão desempregados, abre a porta do emprego. Olha por causas que estão sendo detidas, libera, Senhor, porque o Senhor é o juiz da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoa famílias. Senhor, eu quero clamar por salvação daqueles que estão sendo colocados e apresentados diante de Ti, libertação, cura física, cura emocional, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, é muito importante, pequenas ações, grandes resultados. Então, pequenas ações como curtir este vídeo traz um grande resultado, abrindo a possibilidade desta oração chegar a muitas pessoas. Curte, se inscreve no canal e até amanhã no nosso devocional.